Reich e a possibilidade de harmonia. Apesar de Reich desenvolver um certo ramo conceitual freudiano, como exposto, o relacionado ao ponto de vista econômico, nos anos finais da década de 20, ele vai se opor fortemente aos caminhos tomados por Freud. A fim de focalizarmos este embate teórico, escolhemos como material norteador o trabalho de Reich denominado O Caráter Genital e o Caráter Neurótico. Este artigo foi publicado originalmente em 1929 na revista psicanalítica Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Ver Wilhelm Reich, Biographical Material, 1953, página 19. E editado novamente como um capítulo do livro de Reich, Análise do Caráter, em 1933. Essa escolha foi motivada por duas razões básicas: a proximidade temporal dos dois escritos, O Mal-Estar na Cultura, de 1930, e O Caráter Genital e o Caráter Neurótico, de 1929, e a similaridade dos temas tratados nas duas publicações. Em linhas gerais, no trabalho O Caráter Genital, Reich organiza o texto em dois extremos. De um lado, no polo da saúde, ele supõe a possibilidade da existência de uma estrutura em que haveria um alto grau de harmonia intrapsíquica, o chamado caráter genital. De outro, no polo da doença, ele descreve a estrutura em que um intenso conflito interno se faz presente, o caráter neurótico. Deve-se registrar que o autor tem o cuidado de esclarecer que essa classificação referente a tipos ideais e que, na verdade, os caracteres reais são estruturas mistas que se aproximam mais de um ou outro extremo. Vou reler essa última parte. Deve-se registrar que o autor tem o cuidado de esclarecer que essa classificação refere-se a tipos ideais e que, na verdade, os caracteres reais são estruturas mistas, que se aproximam mais de um ou de outro extremo. Apesar desse cuidado reichiano, ou reichiano, enfim, tomando a proposta do trabalho o caráter genital como um todo, já de início é necessário observar que não faz parte da orientação freudiana qualquer tentativa de suposição de um estado de saúde, uma vez que, para o autor, a neurose seria um acompanhante constante da vida civilizada. Notas número 12. Apesar disso, não se tratava propriamente de uma novidade na esfera psicanalítica postular um estágio genital do desenvolvimento da libido e aproximá-lo do domínio da saúde. O médico e psicanalista alemão Karl Abraham, um pioneiro no estudo do desenvolvimento da libido, em A Formação do Caráter no Nível Genital do Desenvolvimento da Libido, de 1925, associou a esse estágio aspectos como, por exemplo, a superação de atitudes de ambivalência. Consciente dos riscos que tal teorização poderia acarretar, Abraham, nesse mesmo texto, alertou: uma vez que nos acharmos no tópico do estágio definitivo da formação do caráter, convém prevenir uma possível má interpretação. Não é intenção deste estudo dizer exatamente o que era um caráter normal. Abraham, 1925-1970, página 199. Fim das notas, número 12. Uma apreciação global, como Reich concebe o seu ideal de saúde, o caráter genital. Tendo como referência a importância que o autor atribui ao ponto de vista econômico na análise dos fenômenos, fica fácil perceber que o caráter genital está associado à presença de uma economia da libido regulada. No contexto da produção teórica reichiana no final dos anos 20, isso implicava, no caso do adulto, uma atividade sexual genital orgástica e, também, uma capacidade sublimatória. Para o autor, essas duas formas de atividade sexual utilizariam pulsões diferentes. A sublimação, como o próprio Freud sugeriu, tenderia a ocorrer em função das chamadas
pulsões parciais, particularmente aquelas que não conseguem integrar-se na genitalidade. Aí vem aqui as notas número 13, que vem logo em seguida a pulsões parciais. De acordo com Laplanche e Pontalis, abre aspas, as pulsões parciais começam por funcionar independentemente e tendem a unir-se nas diversas organizações libidinais. 1967, 1983, página 516, termina notas número 13 e segue no parágrafo. Além disso, Reich vai mais longe e afirma que a satisfação genital gera melhores condições para a ocorrência de sublimações. É como se, livre da maior urgência sexual, o homem ficasse mais disponível para o trabalho, por exemplo. Assim, nessa linha de argumentação, o autor associa ao caráter genital uma maior capacidade de trabalho. Em suas palavras, aí aqui inicia uma citação de Reich. Na verdade, aprendemos que uma economia libidinal regulada é a condição prévia de uma sublimação bem-sucedida e duradoura. A psicanálise das perturbações do trabalho ensina-nos que, quanto maior for a êxtase da libido como um todo, tanto mais difícil será sublimar a libido pré-genital. As fantasias sexuais absorvem os interesses psíquicos e distraem do trabalho. Soltar as tensões sexuais libera energia para realizações mais elevadas, porque durante um certo tempo as fantasias sexuais não arrastam para si qualquer investimento libidinal. Termina a citação, aí vem aqui esse trecho tirado de 1933, 1995, página 90 do livro anteriormente mencionado. Seguindo no próximo parágrafo, nesse ponto não devemos deixar de perceber uma diferença de fundo entre as perspectivas de Freud e Reich em relação ao tema sexualidade. Para o primeiro, como visto na parte inicial deste trabalho, a função sexual humana estaria em processo de involução e a civilização seria produto da restrição sexual. Sem a mesma, não haveria desvio de energia para a sua construção. O modelo é o de uma quantia fixa de energia que, se for gasta inteiramente de uma forma, impossibilita outra maneira de emprego. Numa completa inversão da equação freudiana, para Reich, a vivência sexual orgástica geraria as melhores condições para a ocorrência de sublimações e, portanto, de cultura no seu sentido mais desenvolvido. O modelo não é o da distribuição de uma quantia fixa de energia, mas de trabalhos que, se satisfatoriamente vividas, auxiliam-se. Satisfação sexual direta e sublimação, amor e trabalho. Assim, pode-se afirmar que o autor substitui a tese freudiana da sexualidade ou cultura pela sexualidade e cultura. Além disso, na teorização de Reich, formulada no final dos anos 20, as dificuldades sexuais não são explicadas por hipóteses como a do recalque orgânico, fator responsável por sentimentos de repugnância e vergonha que acompanhariam o desempenho da função sexual. Sua tendência é a de relacionar as dificuldades humanas, especialmente as sexuais, circunstâncias socioculturais passíveis de serem alteradas e não conteúdos constitucionais do próprio homem. Com relação à atividade intelectual, o mesmo modelo de auxílio mútuo pode ser verificado. Ou seja, para o autor, uma boa economia energética possibilita melhores condições para o pleno exercício da racionalidade e, esta, por sua vez, facilita o domínio e não o recalque de pulsões. De acordo com essa orientação, a preponderância da razão supõe a presença de uma estrutura caracterológica que esteja vivendo num estado não matizado por êxtase libidinal. No seguinte trecho, o autor sintetiza sua posição em relação à atividade intelectual. Inicia a citação. Se a primazia do intelecto é a finalidade do desenvolvimento social, ela é inconcebível sem a primazia genital. A hegemonia do intelecto não só põe fim a uma sexualidade racional, como tem como condição prévia
prévia uma economia da libido regulada. Termina a citação. Reich, 1933, 1995, página 176. E quanto ao caráter neurótico que molda Reich no texto em tela ou fórmula. E quanto ao caráter neurótico que molda Reich no texto em tela ou fórmula. De maneira geral, essa estrutura é descrita como oposta ao caráter genital. Em síntese, ela contém uma economia da libido não regulada e uma escassa capacidade sublimatória. Além disso, o que chama a atenção na descrição reichiana do caráter neurótico é a forte presença do mecanismo de defesa da formação reativa, ao invés da sublimação. Assim, por exemplo, na esfera do trabalho, o desempenho, ao invés de criativo, será marcado por uma ação compulsiva, repetitiva e com sérias dificuldades para ser interrompido. Vejamos como o autor diferencia o trabalho movido por processo sublimatório do efetuado por meio da formação reativa. Inicia a citação. A formação reativa é espasmódica e compulsiva, enquanto a sublimação flui livremente. O homem que sublima pode interromper seu trabalho por um considerável período de tempo. Contudo, quando um desempenho reativo é interrompido, mais cedo ou mais tarde surge uma inquietação interior. Termina a citação. Reich, 1933, 1995, página 181. Neste momento, cabe pontuarmos que, como já discutido neste trabalho, no modelo freudiano, a formação reativa deve ser entendida como um mecanismo integrante da estruturação do homem, como atestam, por exemplo, as inclinações à ordem, limpeza e parcimônia que tendem a surgir como substitutos do erotismo anal nas crianças. Na verdade, pode-se afirmar que, na perspectiva freudiana, há uma leitura do desenvolvimento infantil na qual o conflito interno entre diferentes orientações que se alternam no domínio da personalidade é parte integrante desse desenvolvimento, visão bastante afinada com o modo de funcionamento da formação reativa. Já na teorização reichiana, como existe a suposição de uma estrutura que atua como alto grau de harmonia interna e flexibilidade, ou caráter genital, a formação reativa é associada apenas à estrutura que vive em permanente conflito, o caráter neurótico. Assim, mesmo considerando uma certa mescla entre essas duas formações caracterológicas, podemos dizer que, diferentemente de Freud, Reich concebe o domínio da saúde como um campo do qual a formação reativa não desempenha um papel que possa ser considerado como relevante. Um cuidado óbvio, mas necessário no estudo do pensamento desses autores que, como Freud e Reich, construíram ao longo de várias décadas suas abordagens, é o de, dada a dinâmica envolvida nas obras, sempre situar no tempo qualquer posição teórica citada. Tomando esse cuidado como regra e focalizando o lugar que o conceito de formação reativa ocupa no referencial reichiano, cabe registrar que, em um trabalho de 1926, dedicado à área educacional, denominado Os Pais como Educadores, a compulsão a educar e suas causas, pode verificar-se um emprego da formação reativa não associado ao campo da patologia. Nesse artigo, com fortes contornos freudianos, numa passagem que indica quais seriam as frustrações necessárias que deveriam ser impingidas às crianças, Reich afirma: somente aquelas que têm por objeto controlar e canalizar os instintos da criança que representariam um impedimento para a sua adaptação à sociedade. Por exemplo, a crueldade natural da criança terá de converter-se em parte em sentimento de compaixão, em parte em atividade social. Reich, 1926, 1975, página 61. Destacando especificamente o extrato que sugere a conversão da crueldade natural da criança em compaixão, pode-se inferir
que isso seria realizado por meio da formação reativa, o que, no contexto do artigo, é visto de forma positiva. Assim sendo, cabe indagarmos qual dos dois enfoques permaneceu na abordagem reichiana: o contido no artigo O Caráter Genital, de 1929, ou o expresso no texto Os Pais como Educadores, de 1926. Uma apreciação dos caminhos tomados pela obra desse autor após 1929 indica um fortalecimento da posição presente no trabalho o caráter genital, ou seja, a formação reativa como um mecanismo de defesa associado ao campo da patologia. Já que falamos em crueldade natural da criança, chegou o momento de abordarmos o que Reich pensou sobre um dos pontos centrais de O Mal-Estar na Cultura: a agressividade humana. Faremos isso inicialmente expondo duas posições teóricas básicas presentes em escritos reichianos a respeito dos impulsos primários humanos. Na primeira, há uma tentativa de ajustar o modelo pulsional dualístico freudiano dentro da nascente teorização reichiana. Na segunda, ocorre um abandono do dualismo freudiano em prol de um monismo energético. Em termos temporais, o período de transição da primeira para a segunda posição ocorreu nos anos finais da década de 20 e início dos anos 30. Um exemplo da primeira posição, dualismo freudiano dentro do nascente enfoque reichiano, pode ser observado no trecho acima citado, em que o autor trabalha com a ideia de uma crueldade natural da criança. Nessa passagem, Reich parece adotar a tese da pulsão de morte e, ao mesmo tempo, supõe ser possível direcionar essas pulsões para ações socialmente construtivas, por meio de intervenção educativa e da atuação dos mecanismos de sublimação e formação reativa. Dessa forma, ele consegue operar com o modelo pulsional freudiano e, o que imaginamos ser a sua intenção, praticamente anular os possíveis efeitos destrutivos da pulsão de morte. Em O Caráter Genital e o Caráter Neurótico, há um outro exemplo desse mesmo posicionamento que, pela sua complexa construção, merece ser citado. Usando o mesmo enfoque já explicado de uma economia energética regulada, presente no seu ideal de saúde, o caráter genital, Reich desloca totalmente a agressão para o domínio da sublimação. Vejamos a construção do autor. As descargas orgásticas periódicas da tensão libidinal do ID reduzem consideravelmente a pressão das exigências funcionais do ID sobre o ego. Pelo fato do ID estar basicamente satisfeito, o superego não tem nenhum motivo para ser sádico e, portanto, não exerce qualquer pressão especial sobre o ego. Livre de sentimentos de culpa, este apodera-se da libido genital, de certos empenhos pré-genitais do ID, satisfazendo-os e sublima a agressão natural, bem como partes da libido pré-genital em realizações sociais. Reich, 1933, 1995, páginas 174 e 175. E como Reich expõe e fundamenta o seu monismo energético. Vamos inicialmente investigar esse posicionamento utilizando como material de análise as 3 últimas frases do artigo Os Pais como Educadores, de 1926. Devemos pensar que a força primitiva vital que a compulsão a educar pretende dominar foi capaz de criar cultura. É lícito outorgar-lhe uma ampla margem de confiança. Será excessivamente ousado declarar que a vida sabe criar, melhor do que ninguém, as suas necessárias formas de existência? Reich, 1926, 1975, página 68. Em um primeiro momento, nos parece difícil aprender a forma como Reich concluiu esse artigo. Como tornar compatível a ideia de uma primitiva força vital capaz de criar cultura, com um modelo freudiano que supõe a existência de 2 grupos de pulsões, Eros e Thanatos, eternamente em conflito.
Segundo nossa interpretação, ao invés de tentar conciliar essas duas perspectivas, o mais indicado é entender esse trecho reichiano como um indício do caminho que, em anos subsequentes, será trilhado pelo autor. Esse caminho é o de um monismo energético e, ao nosso ver, suas raízes devem ser buscadas sobretudo no pensamento do filósofo francês contemporâneo Henri Bergson. Em termos sintéticos, pode-se dizer que Reich materializou a ideia bergsoniana de um princípio vital criador, o elan vital. Em 1942, descrevendo a influência de Bergson em sua obra, Reich afirmou: A minha atual teoria da identidade, da unidade, do funcionamento psicofísico teve sua origem no pensamento bergsoniano. Durante algum tempo, fui encarado como um bergsoniano maluco. O princípio de uma força criativa governando a vida não podia ser negado. Eu vou voltar aqui para ler as notas número 14. Reich recebeu esse apelido, bergsoniano maluco, durante o transcorrer de seu curso de medicina em Viena, realizado de 1918 a 1922. E aí termina a citação, Reich, 1942, 1978, página 30. Segundo nossa interpretação, os conceitos centrais do enfoque reichiano ganham maior densidade quando estudados à luz das ideias do filósofo francês. A título de breve registro, nota-se que, em A Evolução Criadora, de 1907, Bergson usa o termo couraça ou carapaça com o mesmo sentido básico com que Reich o emprega extensivamente em sua obra, ou seja, como uma defesa que, pelo seu aspecto de cronicidade, ao mesmo tempo, protege e limita. A própria noção de caráter genital adquire maior relevo quando entendida como uma estrutura com alto grau de liberdade. Na verdade, um sucesso de elan vital, pois o projeto desse princípio bergsoniano é o de inserir o maior número possível de indeterminação na matéria. Ainda nos finais da década de 20, afinado com esse princípio de uma força criativa primária, vai aparecendo e tomando cada vez mais espaço nos escritos reichianos a noção de autorregulação, entendida como competência espontânea, primária, visceral da própria vida. Agora eu vou ler as notas número 15, que vem logo após ele falando, nos escritos reichianos, a noção de autorregulação. Aí vem as notas. Como se sabe, diversos autores, especialmente os ligados à corrente humanista da psicologia, como Kurt Goldstein, Abraham Maslow e Carl Rogers, ou ainda o dissidente da psicanálise Carl Jung, além de Jean Piaget, no campo da epistemologia genética, mesmo que com diferentes denominações, construíram seus enfoques teóricos empregando a ideia de autorregulação. Na esfera dos estudos sobre o pensamento reichiano, na tese de doutorado de Bellini, 1993, o leitor pode encontrar um histórico dos primórdios dessa concepção no campo da física e sua larga utilização, no século XIX, na área da biologia. Agora vamos continuar o parágrafo. Como já afirmamos em outro trabalho, Albertini, 1994, página 69, esse conceito implica na suposição de uma espécie de racionalidade instintiva, uma confiança na razão da natureza, nos seus mecanismos regulatórios e compensatórios. De acordo com essa orientação teórica, o fundamental é não perder os vínculos com essa capacidade vital e, além disso, propiciar condições ambientais para o seu pleno exercício. Como pode ser notado, Reich se contrapõe ao modelo dualístico freudiano, associando à ideia de conflito uma perspectiva energética monista ligada à noção de capacidade autorregulatória. Essa percepção favorável que o autor vai progressivamente construir em relação ao mundo instintivo, involuntário, biológico, em última instância, em relação à natureza, pode ser verificada em um excerto de 1942, quando Reich procura retratar
o extrato humano mais profundo. Antes de seguir o próximo parágrafo, vou ler as notas número 16, que vem logo aqui, nessa parte aqui. Essa percepção favorável que o autor vai progressivamente construindo em relação ao mundo instintivo, involuntário e biológico, em última instância, em relação à natureza, aí vem as notas sobre esse trecho. Ao nosso ver, a orientação que o enfoque reichiano está assumindo no final dos anos 20, de certa forma, auxilia ao pensamento do filósofo genebriano que viveu no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Além do estilo iconoclasta presente nos dois autores, Rousseau também tendeu a atribuir os problemas humanos às circunstâncias sociais e, muito antes de Bergson e Reich, ajudou a construir uma visão positiva da natureza. Sobre esse último ponto, no seu tratado sobre educação, Emílio, ou da educação, o genebriano referiu-se à natureza como algo que tudo faz do melhor modo. Rousseau, 1762, 1999, página 70. No campo da teoria política, um estudo que explora a aproximação entre Reich e Rousseau é o de Barreto, 2000. Termina as notas e agora a gente vai seguir para a citação de Reich, que eles trazem aqui quando Reich procura retratar o extrato humano mais profundo. Por baixo disso, na profundidade, existem e agem a socialidade e a sexualidade naturais, a alegria espontânea no trabalho e a capacidade para o amor. Esse mais profundo extrato, que representa o cerne biológico da estrutura humana, é inconsciente e temido. Está em desacordo com todos os aspectos da educação e do controle autoritário. Ao mesmo tempo, é a única esperança real que o homem tem de dominar um dia a miséria social. Reich, 1942, 1978, página 200 a 201. Após essa exposição das duas posições teóricas presentes no pensamento reichiano do final da década de 20 e início dos anos 30, a respeito dos impulsos primários humanos, temos condições de, finalmente, sintetizarmos a visão desse autor sobre o tema agressividade. Respeitando a ordem temporal, na primeira concepção há uma tendência em anular os possíveis efeitos destrutivos da pulsão de morte por meio de formações reativas e, principalmente, da sublimação. Dessa forma, mesmo quando Reich parece tentar operar de acordo com o modelo dualístico freudiano, ele organiza o material, sobretudo quando descreve seu ideal de saúde, o caráter genital, de forma a resultar em algo muito distante da noção de agressividade humana contida em O Mal-Estar na Cultura. Já na segunda posição teórica, com o monismo reichiano, a ideia de pulsão de morte é completamente afastada e o autor deixa de conceber a agressividade como algo associado ao domínio primário, instintivo, pulsional, que supostamente exigiria satisfação. Nessa última elaboração, a agressividade é vista como um acompanhante necessário de qualquer manifestação afirmativa da vida. Isso não significa que a ação destrutiva não exista, porém ela é entendida como uma formação secundária, produto da não realização da tendência construtiva mais profunda. Vejamos no próprio texto reichiano uma boa explicação desse posicionamento. A agressão, no sentido estrito da palavra, não tem nada a ver com sadismo ou destruição. A palavra significa aproximação. Toda manifestação positiva da vida é agressiva. O ato do prazer sexual, assim como o ato do ódio destrutivo, o ato sádico, assim como o ato de procurar alimento. A agressão é sempre uma tentativa de prover os meios para a satisfação de uma necessidade vital. Assim, a agressão não é um instinto no sentido estrito da palavra, consiste mais no meio indispensável de satisfação de todo impulso instintivo. Este último é essencialmente agressivo porque a tensão exige satisfação. E termina a citação. Reich, 1942, 1978, página 139.
Considerações finais. A partir da fundamentação desenvolvida neste trabalho, podemos afirmar que, por volta do final dos anos 20, época a que Reich se refere no trecho da entrevista que inspirou este artigo, esse autor discordava frontalmente de teses centrais do pensamento freudiano contidas em O Mal-Estar na Cultura. Há divergências profundas quanto à forma de conceber as três noções especialmente focalizadas neste estudo: sexualidade, agressividade e formação reativa. Em linhas gerais, enquanto Freud operava de acordo com um dualismo pulsional e, de certa forma, coerente com as características do modelo adotado, apontava para determinadas dificuldades inevitáveis do sujeito e da relação deste com a cultura. Reich, embasado numa profunda confiança na natureza, representada em seus escritos por princípios como o de autorregulação, tendia a atribuir essas dificuldades a fatores socioculturais passíveis de alteração. Imbuído dessa leitura do mal-estar humano e, consequentemente, supondo a possibilidade de um bem-estar, Reich volta-se inteiramente para o combate das circunstâncias sociais cerceadoras da alegria de viver. Com essa orientação, o caminho a ser seguido era o de Berlim, palco de intensa agitação social e não da tradicional Viena, marcada no núcleo psicanalítico pela tentativa de neutralidade política freudiana. Na Alemanha, no início dos anos 30, filiou-se ao Partido Comunista Alemão e procurou, sem sucesso, levar a perspectiva psicanalítica da subjetividade para o seio desse partido. No período, dominado pela visão stalinista, além disso, envolveu-se teórica e pessoalmente na luta contra o nazifascismo ascendente e no combate cultural contra a moral sexual repressiva. Por fim, julgamos necessário registrar uma última ponderação sobre a relação de Reich com o pensamento freudiano. Faremos isso porque, neste estudo, focalizamos um certo extrato dessa relação e não toda a dinâmica envolvida. Objetivamos, com isso, não induzir o leitor a tomar o todo pela parte, dessa forma, apreciando o conjunto dos escritos reichianos e, ainda que correndo o risco de alguma simplificação, supomos que a relação de Reich com o referencial freudiano comporta três momentos. No primeiro, Reich aprende com um mestre, assume determinado conjunto das ideias freudianas e também começa a elaborar um desenvolvimento pessoal das mesmas. Em nosso estudo, esse conteúdo foi basicamente exposto no tópico Raízes do Pensamento Reichiano em Freud. O segundo momento corresponde ao confronto entre os dois autores, fase em que Reich se coloca especialmente contra os caminhos tomados pela abordagem freudiana e rejeita alguns de seus postulados nodais. Ao centrarmos nosso trabalho na fundamentação das posições reichianas que se opõem ao pensamento freudiano contido em O Mal-Estar na Cultura, em geral, investigamos as ideias desse segundo momento. Contudo, é necessário registrar que essa dinâmica relação não se esgota aí. Assim, por exemplo, em um texto de 1951, denominado Cosmic Superimposition, Reich, 1951-1973, o autor lança a hipótese de que, na história do desenvolvimento do homem, a couraça teria surgido juntamente com o aparecimento da consciência e tal fato teria inaugurado um medo primário, uma mudança, da perda do controle voluntário e do prazer. O que chama a atenção nesse tipo de reflexão é o fato de Reich não tender a atribuir a origem dos problemas humanos somente a fatores socioculturais passíveis de transformação. Entra em cena aqui a complexidade de um sujeito dividido e uma determinada leitura de dificuldades inerentes ao homem. Será possível encontrar aí uma certa volta ao olhar freudiano expresso em trabalhos como O Mal-Estar na Cultura? Supomos que sim, porém, já se faz tarde. Deixemos a investigação dessa hipótese para uma outra oportunidade.